muito bem-vindos à nossa live. Hoje é terça-feira, dia 21 de novembro de 2017. Para você que não me conhece, eu sou Marcinha Ribeiro, coach de inteligência emocional para líderes que querem expandir o seu negócio. E hoje a gente vai falar sobre como ter relacionamentos saudáveis. Eu vou deixar aqui na legenda aqui do Instagram, estou fazendo simultaneamente na nossa fanpage, tá certo? Coach Marcinha Ribeiro aqui no nosso Instagram. E eu vou deixar aqui o nosso tema da live, né? Para que quem for chegando, coraçãozinho na tela, para que mais pessoas possam ser notificadas dessa live. Então, pronto, já está tudo ok no Instagram e aqui no Facebook. Misulan Bandeira, muito bem-vinda a essa live, boa noite. PH de Abreu, deve ser Paulo Henrique, acredito. Muito bem-vinda a essa live. Muito boa noite. Ana Maciel, coach aí de superação e também instrutora, né, de informação em coaching. Boa noite, seja bem-vinda a essa live. Gente, vamos falar sobre relacionamento saudável hoje. E por que eu escolhi esse tema? Bem, como coach de inteligência emocional para líderes que querem expandir o seu negócio, Ana, beijo, boa noite. Obrigada por estar aqui conosco. Eu vim falar sobre relacionamentos por quê? Porque nós estamos chegando aí no final de ano, né? E é muito interessante, gente, como a inteligência emocional está totalmente vinculada a resultados de faturamento. Ué, como assim, Marcinha? Não são coisas distintas? Não são coisas distintas. Para que você fature bem na sua empresa, para que você venha expandir o seu negócio, para que você tenha um bom resultado na sua empresa, você precisa estar bem na sua emocionalidade. Claro que, gente, 100%, né? Ninguém é 100%. Nós temos sazonalidades. A nossa vida emocional, ela é cheia de sazonalidades. Vai ter dia que a gente, principalmente nós mulheres, né? Vai ter dia que a gente não vai estar legal, vai ter dia que a gente vai estar mais deprê, outro a gente vai estar mais animada e assim por diante. O que a gente precisa ter é uma boa consciência, um bom equilíbrio para lidar com a sazonalidade da caminhada, porque tem dias e dias, dias bons e dias maus, né? Vivi Marques, boa noite, seja bem-vinda a essa live. Ângela Alves, acho que é isso, né? Lila Neiva, boa noite. Wanda, Espírito Santo, muito boa noite. Muito bem-vindos a essa live. Luz também entrou aí, que legal, Luz, muito bem-vindo. Aqui no Face, Sueli, beijo. Esposa do meu tio ali de Poju com a grande cabeleireira, beijo pra você, Su, muito obrigada por estar aí nos acompanhando, tá certo? Gente, qualquer momento vocês podem comentar a live, vocês podem fazer perguntas, a gente tá aqui mesmo para interagir e deixar essa live bem interativa. Tá certo? Eu venho falar sobre relacionamento porque, seja no mundo do negócio, seja no mundo pessoal, relacionamento é sempre um desafio, não é verdade? Vai chegando o final de ano, por exemplo, para quem tá solteiro, aí bate aquela sensação de rever o que eu fiz esse ano, né? Bate aquela vontade de estar com alguém, para quem quer gerir ou começar novos negócios, você pensa em novas parcerias. Começo de ano, normalmente no final do ano a gente traça um monte de metas para que o ano que vem a gente possa usufruir, atingir essas metas. E aí a gente começa então a observar novas opções de parceiros, novas opções de namoros, né, e tudo mais. Eu vou falar da emocionalidade como um todo. E aí eu tenho observado muito isso, né, sobre como que você pode pensar antes de reagir, como que você pode selecionar melhor quem que você quer ao teu lado. Existe um escritor muito famoso no mundo dos negócios chamado Jim Rohn, e ele fala muito o conceito de que você é a influência das 5 pessoas mais próximas de você, né? Então eu começo essa live com um questionamento para que você venha refletir aí. Quem você quer ser? Você pode ser hoje, né? Começar a partir de hoje a se tornar a pessoa que você quer ser. Então, para que você seja, quem que você quer ao seu lado, né? Então, é muito importante pensar nesse quesito relacionamentos, né? Amizades, por exemplo. Que tipo de amigos que você quer próximo de você? O que você precisa agregar? Uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui, deixa eu dar um oi pro pessoal que está chegando, Sulamita Freitas, H Júnior, Fisiofé, R1 Coach, bem-vindos, Ed Calvocante, muito bem-vindo a essa live. Uma das coisas que eu quero explicar para vocês, e que eu acredito piamente no que eu vou dizer, gente, é que ninguém se aproxima da gente por um acaso. Eu sempre digo isso, em tudo há um propósito, tá certo? O que a gente precisa é estar atento. Qual é o propósito
de eu estar na vida dessa pessoa e essa pessoa estar na minha vida. Eu acho que a gente sempre pode deixar algo de bom para o outro, a gente sempre pode contribuir de alguma forma positiva com o outro, na vida do outro. Então eu acredito piamente que nada é por acaso, tá certo? Então como que eu posso ser a melhor versão de mim estando com essa pessoa ou tendo essa ou aquela parceria, né? Mas é muito importante também a gente começar a aprender a selecionar, de fato, quem que pode saber mais da minha vida, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes, de você ter um sonho, de você ter uma meta, e você chegar numa pessoa totalmente empolgada, contando aquele sonho, e aí a pessoa fala uma palavra que te deixa no chão, né? Eu acho que a galera de hoje diria assim, te deixa bad, né? Mas é isso mesmo que acontece, né? E por quê? Porque você falou do teu sonho para uma pessoa que não veio te agregar. Então, cuidado quando você for contar dos teus sonhos, dos teus projetos, conte dos seus sonhos para quem entende de sonhos, conte dos seus sonhos para quem vai torcer por você. Então, a gente precisa ter muita prudência na nossa emocionalidade. Ivan do Espírito Santo diz o seguinte: legal, muito ótima iniciativa, apesar das dificuldades que atravessamos em nosso país, precisamos pensar para frente. Diogo, bem-vindo. Mariana Makeup, bem-vindo. Dimacena, bem-vindo. Nós estamos falando hoje sobre relacionamentos saudáveis. Exatamente, Ivan, até porque eu acredito piamente que nós podemos ser protagonistas da nossa história. Tá? Eu acredito, não como forma de um conceito, de uma ideologia, não, eu acredito porque eu acredito mesmo, que você pode, de fato, fazer a tua história diferente a partir de hoje. Tá? Eu acredito muito no poder da ação, eu acredito muito no poder de você acreditar e ir. Eu acredito assim, muito na fé como verbo, sabe? Na fé como indo, caminhando, né? Agindo, trabalhando, né? Cumprindo metas. Eu acredito muito no indo, assim, sabe? Eu acredito muito na fé como um verbo. Então eu acredito muito na ação e fé, eu acredito que são coisas conjuntas, coisas que andam lado a lado. Então, de fato, nós estamos num período que não é fácil, estamos em sazonalidades econômicas e políticas, mas nós podemos sim fazer a diferença na nossa vida a partir do momento que nós começarmos a agir em direção àquilo que a gente quer, tá certo? O Dias, bem-vinda. Alice Xavier, bem-vinda. Elisângela Vieira, bem-vindos à nossa live. Gente, muito legal ter vocês aqui, tá certo? Quiserem comentar, vão comentando aí na nossa live. Daqui a pouco a gente vai falar sobre 10 ideias de trabalhar um relacionamento saudável. Eu sempre gosto de colocar minhas ideias em tópicos, né? Para que vocês entendam melhor o que a gente está conversando aqui, tá certo? Diogo está sendo muito bom. Obrigada, Diogo. Vamos interagir aí. É muito importante a interação de vocês. Luciane Gonçalves, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Então, é muito importante nós termos a noção do nosso próprio valor para nos relacionarmos com o outro, tá certo? Por quê? Porque existe no conceito do coach existem 3 crenças que são muito importantes, né? Que é a crença de identidade, quem eu sou, a crença da capacidade, o que eu posso fazer, e a crença de merecimento. Se uma dessas crenças estiverem deturpadas, se a gente tiver com essas crenças mal trabalhadas na nossa vida, a gente não vai ter noção do valor real que nós temos, né? Então eu acredito muito que parece muito uma questão ideológica, pode até ser que seja, mas eu acredito muito na preciosidade de cada um de nós. Eu acredito que, de fato, nós somos únicos, nós somos seres preciosos e nós temos nosso valor. Muitas vezes, nós mesmos não conseguimos, por crenças limitantes em nossa mente, ver, de fato, o valor que nós temos em relação ao todo, em relação à vida das pessoas e o que a gente pode causar de bom no mundo e para o mundo na caminhada. Então, antes de tudo, valorize-se, tá certo? Coloque suas qualidades. Gente, quando a gente faz processo de coach, eu trabalho muito com liderança e a gente pede assim, coloque no mínimo 5 qualidades de alguém que você gosta. A pessoa coloca rapidinho. Coloque no mínimo 5 defeitos de alguém que você gosta, rapidinho. Mas quando a gente fala do eu, né? Coloque no mínimo 5 qualidades sua. A pessoa Então, por quê? Porque a gente não tem o hábito de se autoanalisar, de se autoconhecer, de se autoanamnese, né, que é o estudo do meu próprio eu. A gente não tem o hábito. A gente tem um hábito muito de observar o outro e esquecer de olhar para si. E a partir do momento que você começa a olhar para si, você vai ter a certeza e a convicção do valor que você tem. Quer seja como indivíduo, quer seja como profissional, né? É muito importante você ver o valor que você tem para que você possa saber com quem eu devo me relacionar, quem que vai de fato agregar, quem vai edificar, quem vai me ajudar a construir a minha vida, a minha carreira, a minha história. Enfim, Jonadab de Pojuca, muito bem-vindo. Paz para você também. Diogo está concordando aqui, verdade, que bom, gente. Vamos lá. Ricardo Goles Jéssica. Ricardo, parabéns, tá, pela tua formação. Eu vi que você se formou, né, em arquiteto. Meus parabéns.
Estou muito feliz, viu? Muito orgulhosa aí do teu atingimento de resultados aí. Muito feliz mesmo. Ricardo de Cascavel trabalhou comigo, né? Tive o prazer. Então, gente, então é muito importante, antes da gente pensar em relacionamento, e eu falo em relacionamento, não falo só em relacionamento amoroso não, mas eu falo de parcerias, de negócios, eu falo de amizades, né? Em tudo nós temos que ter seletividade. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós somos frutos do meio, nós somos sim influenciados pelo meio, né? Então nós precisamos sim ter o cuidado, por exemplo, para contar um sonho, para contar um projeto, para pessoas que de fato venham nos agregar, que venham nos animar, que venham nos fortalecer, tá certo? Então esse cuidado é muito importante. Sobre relacionamentos saudáveis, eu quero parar um pouquinho antes de falar sobre os 10 conceitos aqui que eu vou falar e falar sobre relacionamento tóxico. Gente, eu já falei outras vezes aqui sobre relacionamento tóxico. Se você está no relacionamento tóxico, busque ajuda. A pessoa sozinha não consegue, salvo por operação divina, que eu creio nisso, mas fora disso a pessoa não consegue sozinha se ajudar. A pessoa não consegue sair da situação, tá certo? Relacionamento tóxico, eu fiz uma live uma vez toda só falando de relacionamento tóxico, tá certo? Então, se você está se sentindo oprimido, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua vida amorosa, você está sentindo alguma forma de abuso, de opressão em relação ao teu eu, em relação a quem você é, busque ajuda, busque aconselhamento, busque um profissional habilitado, busque alguém que possa te ouvir, te aconselhar, busque ajuda, tá certo? Gente, vocês não têm noção da quantidade de doenças psicossomáticas por causa de relacionamentos tóxicos. Então, fique atento sempre, lembre sempre que você é muito precioso, é muito preciosa, tá certo? Você tem um valor que é imensurável, a gente não consegue mensurar o valor da sua alma, o valor da sua vida, tá certo? Então, valorize. Jonadab está dizendo, muito bom, você é show, obrigada, Jonadab. Vamos lá. E o que fazer para ter relacionamentos saudáveis, né? O que eu posso fazer para ter bons relacionamentos, né? Então vamos lá. E aí eu tô falando de uma forma global, tá certo, gente? Não tô falando só de relacionamento amoroso ou só amizade, não. De uma forma global eu vou falar aqui, vou abranger todos os tipos de relacionamentos e como que você pode, vou estar dando aqui 10 dicas para que você possa trabalhar seus relacionamentos e ter relacionamentos que venham te edificar, tá certo? Porque muitas vezes também um relacionamento também se torna tóxico ou prejudicial por nossa própria omissão, muitas vezes porque o outro só faz conosco que a gente se permite, né? Então muitas vezes a gente não sabe impor o nosso limite, tem hora que a gente tem que ser mais incisivo, olha, aqui é o meu limite, daqui você não ultrapassa, né? Isso em todos os âmbitos, tá? Então é muito importante a gente trabalhar a autovalorização, você entender que você tem valor, você entender que você é precioso, porque você entendendo isso, você consegue impor o respeito que é necessário, embora que respeito é um dever e um direito, mas nem sempre nós temos essa felicidade, né, de ser respeitado, mas você pode sim, de certa forma, impor o seu direito de ser respeitado nos teus relacionamentos. Então, a primeira coisa, eu notei aqui, gente, para não esquecer, tá certo? Então, quando eu olhar para baixo é porque eu tô dando uma leitura aqui, tá certo? Alisson, Raul, muito bem-vindo. Diane, Luzeiro, muito bem-vinda à nossa live, tá certo? É muito bom aqui. Mel Caroline, muito bem-vinda à nossa live. Primeira coisa, gente, você está num relacionamento, quer seja de sociedade de negócios, quer seja amorosa, quer seja de amizade, comunique sempre seus pensamentos, tá certo? Então não tenha medo de ser quem você é, tá? Não tenha medo de dizer o que realmente você pensa, tá certo? Muitas vezes o outro não te entende até que você fale sobre o que você acredita, sobre a ideia que você defende, sobre quem você é. Às vezes nós queremos que o outro goste de nós mediante uma expectativa que ele tem. E eu defendo muito a ideia que as pessoas têm de gostar de você por quem você é. Então não tenha medo de falar das tuas ideias, o que você pensa, o que você concorda, o que você discorda, tá certo? Claro, sempre com muito respeito, mas não omita os seus pensamentos, tá certo? Em relação às pessoas que estão próximas de você. Comunique mesmo o que você acha, o que você pensa. Eu tenho amigos aqui que muitas vezes discordam de mim e tudo bem. Ninguém é obrigado a concordar nem discordar com o outro. O importante é que você seja autêntico, que você seja de fato você. E que as pessoas possam te amar, ou gostar de você, ou gostar de estar perto de você, por quem de fato você é, né? E não por uma máscara, às vezes, que se usa para agradar outras pessoas. Montesan Coach está aí, coach de empreendedorismo, gente. Sigam a SG, tá certo? Ela é fera em empreendedorismo. Olha ela aí, ó. Uau, que mulher maravilhosa. Além disso, muitíssimo competente. Obrigada, Bárbara Montesan, uma excelente coach, e é uma honra ser sua amiga e parceira também dos negócios aí.
Diga aos outros a sua expectativa, tá? Então, em questão de relacionamento, por exemplo, amoroso, existe um contrato, que é contrato de relacionamento. É muito interessante, gente, parece engraçado, mas funciona muito, tá certo? É você colocar no papel o que você espera do outro, porque muitas vezes o outro não sabe, gente, o que você está esperando dele, né? O que você espera dele, e nem ele sabe o que você espera também. Então, é muito importante colocar no papel as expectativas. Você coloca as suas, ele coloca as deles, quer seja sócio, gente, isso funciona em todos os âmbitos, como eu estou falando, tá certo? Coloca as suas expectativas. Olha, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela poderia fazer por você. E quando ela vê, poxa, você quer só isso, né? Por exemplo, existe um valor, na escala de valores ali, existe um valor chamado reconhecimento, né? Então, às vezes, uma mulher só quer ser reconhecida por quem ela é, pelas qualidades dela, quer ouvir um elogio, né? E é uma coisa tão simples que às vezes o parceiro pode fazer, às vezes o sócio pode fazer, a sócia pode fazer, mas ela não sabe que você está esperando isso dela. Então coloca suas expectativas, depois cada um lê para o outro, isso ajuda muito nos relacionamentos, tá certo? Vamos lá. Gabriel, coach, Gabriel também é coach aí na nossa área de inteligência emocional, ele coloca perfeita colocação, Marcinha, comunicar o que pensamos, meu casamento dá certo por causa disso. Exatamente, exatamente, é muito importante porque ninguém de fato tem uma bola de cristal, né? Existem técnicas de PNL, existem técnicas de observação, existem rapport, existem várias técnicas que a gente usa muito no coach, mas ninguém tem uma bola de cristal para saber de fato o que o outro está pensando. Então, se você tem dúvida, pergunte, e se você quer comunicar a tua ideia, comunique, não deixe de comunicar, tá certo? Então, fale aos outros as suas expectativas, as pessoas podem falhar, mas é bom deixá-las saber que ambos podem melhorar. Então, quando você coloca a expectativa que você tem em relação ao outro, você está dizendo o seguinte para o outro: olha, eu acredito que você pode ser isso na minha vida. Eu acredito nisso, eu confio em você. Eu gostaria de ouvir isso, né? De você, eu gostaria de ter esse abraço seu, eu gostaria de ter esse elogio seu, eu gostaria de ter esse feedback seu. Não sei qual é a tua expectativa, mas coloque, não deixe de colocar a sua expectativa em relação ao seu parceiro, quer seja de negócios, quer seja uma amizade, quer seja um relacionamento amoroso. Poliane Matos está sempre com a gente aqui. Cheguei, boa noite. Boa noite, Poliane, seja bem-vinda à nossa live, está sempre com a gente, né? Pessoal do Face aqui, tem gente que eu não consigo ver, mas boa noite aí. Alguns eu consigo ver, que são amigos meus aqui da rede, tá certo? Diga não às vezes. Gente, uma das minhas maiores dificuldades foi aprender a dizer não. Eu falo sério, eu ficava em frente ao espelho falando não, não, para aprender a dizer não. Eu tinha uma dificuldade imensa, né? E aí, se a gente for para o lado da inteligência emocional, a gente vai entender que isso é necessidade de aceitação, isso precisa ser trabalhado dentro do seu eu, e é possível você trabalhar. E eu aprendi a dizer não. Se você de fato quer crescer no teu negócio como líder, aprenda a dizer não quando tiver, não é dizer não sempre não, tá, gente? Mas quando tiver de ser, diga não, tá certo? Então, é muito importante dizer não, tá certo? Principalmente se no momento que você disse sim, aquilo te fez mal. Porque às vezes a gente fala sim para agradar o outro, mas a gente esquece que antes a gente está se violando, tá certo? Então, não se viole. Quando for necessário dizer não, diga não. Assim você vai ter relacionamentos saudáveis também, e também você não vai violar a si mesmo. Ok? Minimize o hábito de fazer tudo para agradar o outro, e eu acabei de falar sobre isso, né? A menos que seja o que realmente você quer fazer, porque não tem nada errado em querer agradar o outro, mas às vezes a gente se viola para isso, né? Então, está atento a isso. Você não tem responsabilidade de agradar todo mundo, você não vai agradar todo mundo. Por mais que você seja uma pessoa simpática, que seja uma pessoa empática, né? Nem sempre você vai agradar todo mundo. Então, se você ficar nessa neurose de querer toda hora agradar todo mundo, você vai se violando a ponto de que daqui a pouco você tem uma doença psicossomática, né? Porque buscava sempre agradar o outro e esqueceu de cuidar de si, tá certo? Então, caia fora dessa neurose de ficar sempre querendo agradar todo mundo, porque você não vai conseguir, vai se frustrar, além do mais, vai se violar, tá certo? Livre-se de restrições impostas por outros. Você é o único no controle do seu corpo e da sua mente. Então, é muito importante quando você trabalha o autoconhecimento no coach. Por quê? Porque você começa a se conhecer e saber de fato o que eu quero. Porque não é, gente, difícil encontrar casos da pessoa viver exatamente a história do outro, a expectativa do outro e não a sua própria expectativa. E aí os relacionamentos vão se tornando prejudiciais. Você começa a ser o que o outro quer que você seja e você começa a prejudicar a tua própria vida, a tua própria história, tá? Então tenha coragem, levanta o ânimo e viva a sua história.
tá certo? Então, não viva uma restrição se para você aquilo não tem sentido de ser. Não vive essa restrição, a não ser de fato que algo, não, isso aqui eu preciso restringir porque eu acredito que é antiético. Enfim, aí você vai estudar a tua história, você vai construir a tua história mediante o que você acredita, mas não mediante o que o outro quer que você viva, tá certo? Então é muito importante não se violar. Eu trabalho muito isso na inteligência emocional. Não se viole, não se viole. Primeiro cuidar de si, porque cuidando de si você vai saber cuidar bem do outro, ok? Esteja aberto a novas coisas. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo novidades. Aprender coisa nova, conhecer novos lugares, novas amizades. Gente, eu amo conhecer gente nova, tá? Então eu chego nos locais, eu começo a conversar, eu quero saber o nome, o que faz, ainda mais porque eu sou coach. Coach pergunta muito, né? O que o coach mais faz é perguntar. Então eu adoro escutar histórias, amo fazer isso, sabe? Conhecer pessoas. Então esteja aberto a novos negócios. Às vezes você está fazendo um negócio do mesmo jeito e está obtendo sempre o mesmo resultado. E você quer mudar o resultado, mas não quer mudar o jeito. Impossível, tá? Então a gente precisa, como líder, se abrir, tá certo? Ao novo e de fato começar a viver aquilo que você quer, mediante os resultados que você quer, mudando as suas atitudes, ok? A Poliane diz, eu também. Almanzar diz, boa noite. Estou bem, Almanzar, muito obrigada. Muito obrigada. Não tenha medo das mudanças, tá certo? E nem tenha medo de que as mudanças te façam uma pessoa diferente, né? Gente, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Vocês conhecem isso? Eu gosto disso aí. Por quê, gente? Porque a gente muda todo momento, tá certo? A gente precisa ter uma constância, sim, claro, nas nossas escolhas, nossos valores, tudo mais. Mas a gente está sempre em evolução, a gente está sempre evoluído, né? E eu sempre brinco assim, você me conheceu ano passado, muito prazer, sou Marcinha Ribeiro, porque, claro, a cada ano, a cada período da vida a gente amadurece, a gente evolui, a gente muda a nossa perspectiva de vida. Existem fases e fases, vai ter fase que você vai estar defendendo uma ideia de uma forma, amanhã você já pode rever aquela ideia que você tinha outrora e já ter outra ideia, enfim, a gente muda a todo instante. Então não tenha medo de mudanças, tá certo? Esteja aberto a novas coisas, sempre olhando para o seu próprio valor, para não se violar, para respeitar a si mesmo, tá? Sobretudo nas suas escolhas, ok? Compartilhe seu passado, não importa que seja maravilhoso ou terrível. É seu passado que te fez quem você é hoje. Então é muito importante entender que hoje você é o que é porque você viveu algo no passado, né? Então, claro, gente, eu não estou falando aqui para expor a sua vida para todo mundo, não é isso. Mas quando for conveniente, quando você se sentir bem, fale do seu passado. É tão legal quando a gente escuta histórias, né? Principalmente a gente que é coach, que a gente trabalha muito do ponto A ao ponto B, né? Qual é o seu estado atual, qual é o estado desejado, né? Então, é muito legal quando a gente vê, principalmente no depoimento dos nossos coaches, quando eles contam, olha, quando eu comecei o processo eu estava assim, a minha história era essa. Hoje, depois de um ano, às vezes, que fez o processo, a minha história é essa. Então, é muito legal saber que as pessoas sabem da sua história, de onde você saiu, onde você chegou, né? E às vezes também a gente tem o hábito de não ser grato, porque a gente esquece de olhar para trás, esquece de olhar da onde nós saímos e onde nós estamos hoje. Então, você lembrar do teu passado é também exercer a gratidão, porque com certeza, se você for ver o que você ganhou e o que você perdeu, eu aposto com você que você ganhou muito mais do que perdeu, não é verdade? Conta aí pra mim. Então, não tenha medo, tá? De falar do seu passado, porque as nossas histórias, cada uma tem sua peculiaridade, cada uma tem sua beleza, tá certo? E é maravilhoso, maravilhoso quando nós escutamos histórias de pessoas. Gente, as histórias... Eu tô lendo um livro muito bom, é Mulheres que Correm com Lobos, e ela fala que muitas das curas da psique humana está nas histórias. Então, conte a sua história, tá certo? A Giane diz, estou adorando, Marcinha. Obrigada, Giane. Muito obrigada. Almanzar perguntou se eu sou doutora. Almanzar, eu sou coach, tá? O coach é um profissional que assessora você a atingir teu resultado, sendo a sua melhor versão de si mesmo. Então, a gente trabalha muito com perguntas reflexivas, eu trabalho muito com a pergunta reflexiva também, provocativa, tá certo? Por quê? Para te provocar um novo pensamento e para que cada dia você seja a sua melhor versão. Então, quando você melhora a tua performance, seja em qual for o sentido da sua vida, você, consequentemente, vai chegar no resultado que você quer mais rápido, né? Então, às vezes a gente tem um sonho e fica 1, 2, 3 anos, 10 anos, como eu passei 10 anos para atingir um sonho, e quando você coloca esse sonho na metodologia do coach, que é a minha profissão, e aí o coach deve ser habilitado, tá certo? Então, é muito importante você pesquisar a vida do coach antes de contratar,
Quando você contrata o coach habilitado, então ele consegue fazer com que você enxergue uma melhor versão, desenvolva uma melhor performance, consequentemente, seus resultados são extraordinários, porque você consegue chegar rapidamente onde você queria e de uma forma muito mais fácil. Ele consegue achar caminhos juntamente com você através de perguntas, tá bom? Sevin Carlos, boa noite. Emerson Xavier, muito boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Raquel Lucena aqui no Facebook, boa noite. Seja bem-vinda a essa live. Gente, vocês estão entendendo? Estão entendendo aí o que eu estou falando? Conversem aí, conta para mim se vocês estão conseguindo entender. Então, compartilhe o seu passado. É muito importante entender que o seu passado fez você ser quem você é hoje, tá certo? E aí, executar paciência. Gente, outro desafio. E não sei vocês, mas depois que eu fui mãe, eu amo meus filhos, vocês estão aí ligados no meu stories, eu sempre coloco foto deles, eu desenvolvi muito a paciência, né? Porque o filho, ele leva isso, ele traz isso de você, ele traz a tua melhor versão nesse sentido, porque você tem de ter paciência, não tem outro caminho, né? Você precisa ter paciência. Então, eu era uma pessoa muito impaciente, ainda preciso melhorar muito, porque a gente evolui, vai evoluindo, né? Então, preciso melhorar um bocado. Mas eu melhorei muito depois que fui mãe, porque você, de fato, precisa exercer a paciência de uma forma maravilhosa. Você consegue fazer isso, porque o filho é um amor, é algo divino, assim, é algo que brota dentro de você. Então, ser paciente, que é a questão da tolerância, né? Com os outros e consigo mesmo. E aí, outra coisa que aconteceu comigo foi ser paciente comigo, porque eu tinha um nível de autocobrança comigo muito alto, né? Eu me cobrava demais mesmo. Então, eu vivia num nível de tensão muito grande. E aí, à medida que eu fui crescendo e trabalhando a paciência, a tolerância, inclusive comigo mesmo, auto-perdão, né? Porque às vezes a gente perdoa os outros, talvez de uma forma tão simples, mas quando se trata de perdoar a si mesmo, a gente é muito rígido, né? E aí você vai adoecendo tua psique e tua emocionalidade também, não é? Então, seja paciente, trabalhe a tolerância, o auto-perdão, e à medida que eu fui trabalhando, eu fui ficando uma pessoa mais leve, né? Mais feliz, mais sorridente, porque de fato a gente fica mais saudável emocionalmente quando a gente trabalha isso, né? Entender que tudo leva tempo. Tá certo, gente? Então, tudo é um processo. Eu sempre digo no processo de coach que isso é um processo. Então, você vai começar e você tem que entender que vai um tempo até para você digerir o processo, né? Porque no coach a gente trabalha de uma forma muito rápida, né? Com crenças limitantes, com valores, e aí tudo acontece numa velocidade muito rápida, e até você digerir, é muito interessante que às vezes, depois de um ano do processo de coach, é que o coach vem e fala, Marcinha, olha, o processo fez isso comigo, isso, por quê? Porque tem gente que vai ter um time, cada um tem o seu time. Tem gente que em 10 sessões consegue já atingir resultados extraordinários e consegue enxergar o mover de todo o processo. Tem gente que demora 1 ano, 6 meses, 4 meses, 5 meses, depende muito. Então, é entender que cada um tem o seu tempo e que tudo é um processo, tá certo? E o processo precisa de tempo para se desenvolver, tá certo? É preciso tempo para deixar um hábito ou mudar alguma coisa. Então, não se apresse. O importante é você ter perseverança. Se você quer criar um novo hábito, perseverança. Todo dia levante, eu quero criar esse novo hábito, eu quero mudar esse meu relacionamento, eu quero transformar esse relacionamento num relacionamento mais duradouro, mais feliz. Então, eu vou criar um novo hábito de relacionamento. Mas vai ter dia que você vai falhar, então acolha-se e vamos de novo, vamos recomeçar. Tá certo? Eu sempre digo assim, vamos ser mais paciente só por hoje? Porque aí dá a impressão que é só por hoje. E amanhã eu falo de novo, vamos ser mais paciente hoje? Só por hoje? Vamos ser mais grato hoje? Só por hoje? Né? Então é muito importante a gente entender que é um processo e cada dia é uma vitória de cada vez. Cada dia a gente vence. Eu sempre digo, a gente vence todo dia os nossos próprios conceitos, né? Os nossos próprios defeitos, as nossas crises, todos os dias nós vencemos um pouquinho. Tá certo? Então não se apresse, entenda que cada um tem o seu tempo e que você também tem o seu tempo de vencer aí os seus processos e consequentemente construir novos hábitos emocionais, tá certo? Deixe algum espaço para si mesmo. O relacionamento mais importante é o que você tem consigo mesmo. Trabalhe nisso. E aí existe, né, um conceito no mundo dos negócios do ócio criativo, que é você ficar sozinho, né, para você gerar alguma coisa criativa. Por quê? Porque muitas vezes quando nós estamos no silêncio e sozinho, é que nós conseguimos escutar a Deus. É assim que eu acredito.
né? E você consegue colocar a tua cabeça no lugar e você consegue tomar decisões mais acertadas, porque você ficou sozinho. Eu não gosto muito desse nome de ócio criativo, mas é um nome muito usado. O Augusto Cury, ele chama de solidão criativa. Eu gosto mais desse nome, confesso. Então, seja ócio, seja solidão, é muito importante você ter um tempo só consigo mesmo. Por quê? Porque aí você vai colocar o teu pensamento no lugar, você vai equalizar as tuas emoções e, consequentemente, relacionando-se bem consigo, você vai relacionar-se bem com o outro. A Poliane diz sim, o Luz diz amando a live, que bom. Isa Montesan foi minha coach. Boa noite, Isa. Isa Montesan, uma pessoa extraordinária, muito bem-vinda a essa live. Nós estamos falando aqui sobre relacionamentos. Eu passei aqui 10 dicas, né, para que você trabalhe os seus relacionamentos, para ter relacionamentos saudáveis e que você consiga cada dia mais desenvolver a sua emocionalidade para ter relacionamentos cada dia mais edificantes. Lembre sempre que você é a referência ou o reflexo das 5 pessoas mais próximas de você. Então, de fato, escolha quem você quer ao seu lado, de uma forma que venha te edificar, que você venha crescer cada dia mais. Escolha bem os livros que você vai ler, busque a opinião das outras pessoas que já leram os livros, escolha os lugares que você vai frequentar, o que aquilo está te agregando, o que não está te agregando. Tenham cuidado consigo mesmo. Lembre-se sempre que você é precioso, você é preciosa. E antes de tudo, e sobretudo, valorize-se, porque você é como um tesouro, né? Um tesouro em vaso de barro. Então você tem algo dentro de você que ninguém mais tem, algo que é peculiar. Então lembre disso e valorize-se. Você merece o melhor para você. Então, relacionamentos saudáveis eu acredito, é o que Deus tem para a tua vida e é o que a vida tem para a tua vida na caminhada. O que nos faz ter relacionamentos melhores ou piores é o nosso esforço, a nossa habilidade de escolher e escolher certo. É um desafio diário, né? Porque quer seja no negócio, quer seja nas amizades, quer seja nos relacionamentos amorosos, nós temos de sempre estar atentos e escolhendo cada dia, até mesmo para quem é casado há muitos anos, você tem que escolher todo dia reconstruir, né? Um pouquinho do teu relacionamento, alimentar, né? Lançar a semente, adubar. Então é uma escolha diária. Todos os dias nós temos o direito de escolher. Há sempre a possibilidade de escolha, há sempre a possibilidade de mudança para melhor. Então que as suas escolhas sejam mais assertivas, que teus relacionamentos sejam cada dia mais saudáveis, que os teus resultados cada dia mais sejam mais prósperos e no que eu puder ajudar, eu estou aqui para lhe auxiliar com um pouquinho do que eu sei, para que possa cada dia mais abrilhantar a sua vida e que você tenha cada dia mais felicidade. Gostaria aqui de agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo nessa live, o pessoal do Facebook, muito obrigada. Um beijo para vocês, a minha reverência de sempre. O pessoal aqui do Instagram, que está sempre aqui conosco. Toda terça-feira nós temos live no Instagram. Nem sempre eu consigo fazer simultâneo, hoje eu consegui, tá certo? Mas toda terça-feira, para você que não me segue no Instagram ainda, @coachmarcinha_ribeiro, toda terça-feira a gente vem com temas novos sobre inteligência emocional, liderança e expansão de negócios. E você que está aqui me seguindo no Instagram, fica ligado, porque sempre no Stories eu coloco algumas votações aí sobre os assuntos que vocês querem que eu fale. Então é muito importante a interação de vocês. Gente, é muita gente que esteve aí na nossa live. Eu não consigo agradecer todo mundo. Foi uma live muito interativa, tá certo? Mas eu não quero citar, né, para não ser injusta, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram aqui conosco, quer seja no Facebook, quer seja no Instagram. Vocês abrilhantam meus dias, todos os dias, às vezes com um comentário, uma curtida no Instagram. Eu estou sempre atenta, sempre que eu posso eu respondo vocês aqui no direct, né, ou no chat aqui da nossa fanpage, tá certo? E me coloco à disposição no que eu puder contribuir com a sua vida, que eu possa contribuir da melhor forma possível. Então, gente, muito obrigada. Gabriel diz ótima live. Obrigada, Gabriel, minha reverência, viu? A todos vocês aqui do Instagram que estiveram comigo, também do Face. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e até a próxima live, na próxima terça-feira, no mesmo horário. 20 horas aqui em Pernambuco, 21 horas, horário de Brasília. Até mais. Tchau!